O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala de luz. A palavra de Deus mesmo é luz para a nossa vida, é luz para guiar os nossos passos. E Jesus diz que nós, seus discípulos, devemos ser luz. Significa que nós devemos dar testemunho da nossa fé. Para que serve uma lâmpada? Nós sabemos, claro, para iluminar e para abranger o máximo de pessoas que estão próximo dessa luz. Nós sabemos a necessidade da luz. Jesus está falando num contexto, numa época em que não havia a luz elétrica, usavam as lâmpadas e, claro, colocavam a lâmpada no lugar mais alto, a fim de que pudesse iluminar ao máximo as pessoas que se encontravam naquele ambiente. Então, era colocada no alto, de modo que todos pudessem ver a lâmpada e fossem iluminados por essa luz da lâmpada. Jesus conta essa parábola a seus discípulos para preveni-los da tentação de fazer da doutrina de Jesus, fazer do cristianismo um pequeno grupo fechado, algo para poucos iniciados. Como era costume na época de Jesus, havia as religiões mistéricas, aqueles pequenos grupos, muitas vezes fechados em si mesmo, poucas pessoas tinham acesso. Jesus não quer que a sua doutrina, o seu ensinamento, seja um privilégio de poucas pessoas. Por isso que ele usa a imagem da lâmpada. A lâmpada é colocada para iluminar a todos que se encontram naquele determinado ambiente. Não para alguns escolhidos, mas para todos. Portanto, ele quer que os seus discípulos sejam luz, que deem testemunho da sua fé. Aquela fé que nós recebemos no dia do nosso batismo. Recebemos essa fé como uma luz. Aliás, os batizados eram chamados de iluminados, porque recebiam essa fé que era a luz que deveria iluminar a vida das pessoas por toda a sua existência. Lembramos que no dia que nós recebemos o batismo, quando nós participamos do batismo, quem é batizado recebe o que? Recebe uma vela acesa, significando a fé que a pessoa recebeu, significando aquela luz, porque Cristo mesmo é a luz que deve iluminar a vida da pessoa. Portanto, Jesus quer que seus discípulos sejam luz. Essa é a nossa vocação, sermos luz, vencer o medo,
vencer as trevas, não sermos cristãos que se escondem, que não sejamos cristãos que vivem no comodismo, mas sejam pessoas que têm a consciência da sua vocação e que se dispõem para ser testemunha de Jesus Cristo. Cada um de nós deve encontrar o seu lugar na igreja para poder brilhar, para iluminar as pessoas com quem nós convivemos, o ambiente onde nós estamos. Portanto, significa vencer as trevas. Não podemos nos acomodar. Temos que ser pessoas corajosas para vencer a treva do pecado, o egoísmo, tudo aquilo que tenta abafar a luz. Temos que vencer a maldade, temos que vencer tudo aquilo que é escuridão, aquilo que tende a encobrir a luz que nós recebemos. Ser luz significa assumir um compromisso com a justiça, compromisso com a solidariedade, compromisso de proporcionar o bem às pessoas, construir uma sociedade sem medo, porque nós vivemos numa sociedade onde existe muito medo. Nós temos medo de tantas coisas. Onde há medo é porque existe escuridão. Nós temos medo da escuridão, nós somos inseguros onde há escuridão, nós não sabemos o que fazer. Portanto, a luz é que nos dá coragem, a luz é que ilumina a nossa vida, a luz é que nos torna aptos, capazes de fazer algo com determinação, com coragem. Ser luz significa viver com autenticidade a própria fé. Como nós podemos então viver essa nossa fé? Como nós podemos ser testemunhas de Cristo? Quantas vezes nós encontramos pessoas, ou até nós mesmos dizemos, graças a Deus encontrei aquela pessoa que me iluminou num momento difícil da minha vida. Quantas vezes as mães, os pais não são luz para os filhos, ensinando o caminho do bem, procurando dar testemunho da própria fé, se torna referência para os filhos. Eu faço isso, eu aprendi da minha mãe, eu aprendi do meu pai. Quantas vezes as pessoas não dizem, eu estava num caminho errado, mas encontrei aquela pessoa, aquele amigo, aquela amiga que me trouxe para o caminho de Deus. Isso é ser luz. Ser luz lá no ambiente onde nós estamos, na própria família, no local de trabalho, na escola. O mundo precisa de luz, isto é, precisamos ser testemunhas. Mas como nós podemos ser luz? Em primeiro lugar, a luz autêntica, a luz verdadeira é Jesus Cristo. Ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é aquele que veio para iluminar a todos os povos. Jesus é aquele que é conhecido por toda a humanidade. Ele é a luz de todos os povos, luz de todas as nações. Ora, nós não podemos ser luz para todas as nações. Esse é Cristo. Mas nós devemos ser luz lá onde nós estamos, lá onde nós nos encontramos, no nosso pequeno ambiente, onde nós convivemos com as pessoas. Lá nós devemos ser luz. E somos luz na medida em que nós estamos unidos a Jesus Cristo. Nós, como cristãos, podemos dizer que nós não temos luz própria. A nossa luz é Jesus Cristo. Portanto, quem está unido a Cristo, quem vive em Cristo, se torna uma pessoa iluminada e reflete essa luz que está nele, que é o próprio Jesus. E as pessoas percebem quando alguém vive em Cristo. Não precisa de palavras, mas são pequenos gestos. São pequenos gestos de amor, de caridade, de atenção para com o outro. Ninguém ninguém passa desapercebido quando tem dentro de si
Jesus Cristo, porque as suas virtudes aparecem. Olhamos a bondade, a serenidade, a compreensão, gestos de misericórdia. As pessoas dizem, graças a Deus, encontrei aquela pessoa que é atenciosa, que é bondosa, que deu atenção. Ou também podemos manifestar a luz que não está dentro de nós, isto é, as trevas que estão dentro de nós, quando nós não sabemos dar para a pessoa uma boa palavra, quando nós não sabemos compreender. É necessário que nós então vivamos em Cristo, porque Ele é a luz. E nesse sentido, a primeira leitura nos fala, a primeira leitura do livro dos Provérbios, nos diz como nós devemos agir para sermos luz. Diz a primeira leitura que nós ouvimos: não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. Não digas ao próximo, vá embora, volta amanhã, então te darei, quando podes dar logo. Não trames o mal contra o próximo, quando ele vive contigo cheio de confiança. Não abra processo contra alguém sem motivo, e assim por diante. Quando nós deixamos de praticar o mal e praticamos o bem, quer dizer que nós estamos sendo luz. E o Salmo responsorial também nos ajuda nesse sentido. Quem habitará no Monte Santo do Senhor? Poderíamos dizer, quem é luz para o mundo? Quem age como Jesus Cristo agiu? Aquele que caminha sem pecado, que pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua contra o próximo, e assim por diante. Então, seja a primeira leitura, seja o Salmo, nos dão elementos concretos, como nós devemos agir para sermos luz. Essa é a nossa vocação de cristãos. Sermos, podemos dizer, reflexos de Jesus Cristo no mundo, através das nossas obras, para que o Senhor seja glorificado, para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido e para que os outros creem através dos nossos gestos de cada dia. E assim nós estaremos respondendo a este apelo de Jesus Cristo para sermos suas testemunhas, sermos luz no mundo, para iluminar e tornar o mundo mais feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.